Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de PHP com orientação ao objeto. Hoje a gente vai estudar o terceiro paradigma da orientação ao objeto, que tem o seu pilar, o terceiro pilar, que é o polimorfismo. E o que seria o polimorfismo? O polimorfismo nada mais é que a sobrescrita de métodos. Isso se dá porque na herança os objetos filhos, eles recebem tanto atributos como os métodos do objeto pai. Então, ele tende a copiar todos esses atributos e métodos. Então, a gente precisa corrigir alguns comportamentos desses objetos filhos conforme a gente necessita. Então, eles não podem ser, no mundo real, eles não podem ser uma cópia, um clone. O objeto filho não pode ser o clone do objeto pai. Há certas ocasiões que a gente precisa corrigir o comportamento dos objetos filhos. Então, isso é o que nós chamamos de sobrescrita de métodos. Então, para exemplificar melhor o que é o polimorfismo, vamos usar a imagem aqui daquele mesmo exemplo que a gente fez na aula anterior com herança. Eu tenho um veículo, que é o meu objeto pai, ou o meu modelo pai. Eu tenho o carro, que herda esses atributos e os métodos de veículo. E tenho o objeto moto, que herda os atributos e métodos do objeto veículo. Veja que ambos os veículos, tanto carro como moto, eles herdam o método trocar marcha. Então, trocar marcha é uma coisa comum entre carros e motos. Porém, com o carro, a gente troca a marcha utilizando a mão e a embreagem utilizando o pé. Já na moto, diferente, A gente usa a embreagem com a mão e a troca de marcha com o pé. Então, apesar deles terem o mesmo método, trocar de marcha, ambos a gente precisa, em ambos os objetos que herdam este método, a gente precisa ajustar essa troca de marcha. Para a moto, a gente vai utilizar a embreagem com a mão e a troca de marcha com o pé, e no carro a embreagem com o pé e a troca de marcha com a mão. Bom, então para a gente praticar isso que a gente viu, que a gente simulou através aqui de um exemplo gráfico, vamos lá para o nosso código. Nós vamos criar um novo arquivo em PHPO. Vou salvar esse arquivo aqui como pilar polimorfismo. Pilar. Agora é o polimorfismo. .php, certo? E eu vou copiar o código aqui de herança para facilitar o nosso desenvolvimento. Bom, eu seleciono todo o código, pode ser com Ctrl A, tá? Ctrl A seleciona todos os códigos, dou aqui o Ctrl C para copiar. Venho aqui, pilar polimorfismo, dou um Ctrl V e tenho aqui todo o código copiado. Então eu vou deixar aqui nesse código, tanto aqui o carro, quanto moto, o modelo moto, a classe moto, quanto a classe veículo. Vou apagar esse trecho de código aqui embaixo. Aqui eu vou do print aqui no primeiro eco aqui até o frear. Vou comentar estes dois códigos aqui, essas duas instâncias, tanto para carro como para moto, onde eu instanciei o carro e a moto. Então a gente vai implementar aqui agora, dentro do modelo veículo, trocar marcha, o método trocar marcha. Vamos aqui no nosso modelo veículo, na nossa classe veículo. Vou criar a function,
trocar marcha, lembrando sempre a segunda palavra a gente escreve em maiúsculo. Pronto, e aqui dentro eu vou dar aqui um eco, onde eu vou escrever desengatar a embreagem com o pé e engatar a marcha com a mão. Embreagem com o pé e engatar marcha com a mão. Esse é um comportamento, né, que todo carro manual possui, né? Você desengata a embreagem e engata a marcha com a mão. Então eu vou instanciar aqui o meu objeto carro, certo? Eu já vou deixar a instância dele pronta. A gente sabe que o objeto carro ele estende o objeto veículo, ou seja, ele herda, né, tanto os atributos quanto os modelos do objeto veículo. Então, o meu objeto carro, ele possui o método trocar marcha, né? Então, eu vou chamar este método. Eu vou escrever aqui a minha variável que possui o objeto, né, carro, e eu vou chamar aqui com this não, gente, eu posso chamar ela já assim, né, trocar marcha. Como ela vai escrever, né, é um eco, vai escrever em tela, eu não preciso passar nenhum parâmetro. Ela só vai por debug e escrever desengatar marcha, desengatar a embreagem com o pé e engatar a marcha com a mão. Quando eu chamo ela, vai escrever em tela. Então tudo salvo, né? Vou chamar o meu champ aqui para ativar o nosso servidor web, o Apache. Vou abrir lá agora o nosso sisteminha. Localhost. Só que agora é pilar polimorfismo.php. Então tá lá, né? Eu instanciei um objeto e chamei o método trocar de marcha, né? Desengatar a embreagem com o pé e engatar a marcha com a mão. Esse é o comportamento do nosso carro, que ele herdou esse comportamento do objeto veículo, né? Tá? Então, esse aqui a gente está implementando a herança. Então, pessoal, se eu implementar aqui, se eu instanciar o meu objeto moto, a gente sabe que o objeto moto ele estende o objeto veículo, portanto, ele assume, né, tanto os atributos quanto os métodos, né? Então, se a gente chamar este mesmo método, né, que em moto, por exemplo, trocar marcha, a gente vai ter o mesmo comportamento do carro. Eu vou só dar uma quebra de linha aqui. Então aqui eu estou instanciando, né, o meu objeto moto. A gente sabe que o objeto moto ele estende, né, o objeto veículo, portanto ele erra os atributos e os métodos. Eu estou chamando o método trocar marcha e a gente vai ver no nosso sisteminha, vou salvar aqui, que a moto também, né, ele herdando este método, ela desengata a embreagem com o pé e engata a marcha com a mão. Porém, não é este comportamento da moto, né? A moto, a gente sabe que a gente troca a marcha apertando a embreagem com a mão, né, e engatando com o pé. Apesar dela ter o mesmo trocar marcha, a gente precisa, então, ter um método diferente para a moto. Então, a gente pode fazer isso ou escrevendo um outro método para moto, né? Trocar marcha moto, por exemplo, escrevendo um outro método, ou então fazer a sobrescrita desse método,
desse método trocar marcha dentro do nosso modelo, né, dentro da nossa classe moto. Isso que a gente chama de sobrescrita. Então, se a gente optar por escrever um método aqui diferenciado só para moto, o que acontece? A gente vai ter uma redundância, né? Então, todos os objetos que herdarem tanto os métodos de veículo vão receber troca-marcha de moto. Então, isso é uma redundância muito grande no nosso código, que a gente sabe que a orientação a objeto ela veio para eliminar esse tipo de coisa, né? Então, o ideal é a gente sobrescrever este método dentro do objeto moto. Então, não faz sentido eu ter aqui um outro método somente para moto, né? Para ela herdar. Porque os outros, se eu criar aqui trocar marcha moto, carro também vai receber como herança trocar marcha moto, apesar dele não utilizar. Então, vai ser uma redundância grande de código. Então, como que a gente não quer ferir, né, esse princípio do polimorfismo, que é ter dois códigos, né, um código duplicado para outros veículos, a gente precisa sobrescrever este código dentro do nosso objeto que herda, né, que herda este método. Então, vamos lá para o código. Então, é bastante simples. Basta eu sobrescrever este método dentro do nosso método moto. E como que eu faço essa sobrescrita? Simples. Eu repito a escrita desse método. É por isso que a gente chama de sobrescrita. É outra escrita. Ó. Eu vou copiar este método aqui, né, trocar marcha. Vou adicionar ela. Veja que ela tem o mesmo nome, né, trocar marcha. Por isso que a gente chama de sobrescrita. Eu estou simplesmente copiando, né, a escrita do meu método que o veículo possui, que o meu modelo veículo, né, que é o modelo pai, possui. Eu estou sobrescrevendo ele tem a mesma escrita, e somente vou mudar aqui o comportamento dele, né? Então agora a embreagem é com a mão e engata a marcha com o pé. Então eu sobrescrevi o meu método, né, dentro do modelo filho. Então eu peguei aqui o método dentro do meu modelo pai, copiei ele para o meu objeto filho e fiz somente ajustes nele. Veja que ele possui o mesmo nome. Eu não vou aqui de forma alguma alterar o comportamento de carro. Porque o carro ele não estende moto, né? O carro ele estende veículo. Ok? Então vocês têm que compreender isso. Eu estou sobrescrevendo um método, né, dentro do objeto que vai precisar, né, fazer ajustes. Isso que a gente chama de sobrescrita. Então tudo salvo, né? Vamos testar para verificar como ficou. Eu vou atualizar aqui nosso código, né? Então agora a moto ela desengata a embreagem com a mão e engata a marcha com o pé. Então veja que ela assumiu, né? Ela copiou, ela sobrescreveu o nosso método trocar marcha, sobrescreveu ele mesmo, né? Trocar marcha dentro do método do nosso modelo, né? Moto. Eu não modifiquei em momento algum o carro, né? O comportamento do carro, porque o carro ele estende veículo. A moto estende veículo, porém ela tem um comportamento diferente em trocar marcha. Eu só fiz o ajuste, dando o mesmo nome, né? Sobrescrevi, dei o mesmo nome, trocar marcha do modelo que eu queira ajustar. Ok? Então, vamos supor que agora a gente tem um novo veículo. Este veículo é um caminhão, por exemplo. Então, eu vou criar aqui o meu modelo caminhão, né? Eu vou criar aqui em cima para repetir aqui a mesma estrutura. Class caminhão extends veículo, certo? Então eu tenho aqui o meu caminhão que estende veículo, né?
E eu vou aqui simplesmente, né, instanciar o meu objeto. Vou criar aqui uma variável caminhão, que vai instanciar, né, que vai receber a instância do meu novo objeto, certo? E aqui agora eu posso chamar este método trocar marcha. Vou só copiar esse BR. Então, caminhão, tá? Caminhão, né, eu vou chamar o método trocar marcha. Veja que desta forma, né, o caminhão ele estendeu o modelo do objeto veículo, pois então ele recebeu, né, um método trocar marcha. Então ele desengata a embreagem com o pé e engata a marcha com a mão, assim como o carro, né, o veículo caminhão, ele recebeu, né, ele estendeu o objeto, então ele recebeu como herança trocar marcha. Eu não fiz nenhum ajuste em caminhão, porque eu não precisei, né? Então, ao chamar este método, ele assumiu, né, ele recebeu como herança o método trocar marcha aqui do objeto pai, que é embreagem com o pé, está aqui embaixo, né? Desengatar a embreagem com o pé e engatar a marcha com a mão. Como um exercício, então, agora eu quero que vocês façam um veículo, né? Vocês podem usar aqui o caminhão e eu quero que vocês simulam que o caminhão ele troca a marcha automaticamente. Desculpem, ele troca de marcha automaticamente. Então eu quero que vocês façam utilizando o pilar do polimorfismo, né? A sobrescrita de trocar marcha, simulando aqui com o eco trocar de marcha automaticamente. Fica aí como exercício para essa aula. Então até a próxima aula. Muito obrigado.